Bom dia, galera, bom dia. Estou mais uma vez aqui na igreja, pois eu deixei a caixa aqui para as mirindrorianas entrar, né? E hoje eu vim de novo com um sugador de abelha que eu fiz para tentar tirar um pouco, porque sempre fica algumas insistentes dentro do, como é que se diz, da parede, né? Onde era o ninho dela, né? Então, e também eu dei uma olhadinha ali, galera, e o padre já tirou a mirinzinha dele, já colocou, eu acho que ele colocou aqui no meliponário dele. Vou mostrar a vocês também. Tô chegando aqui, galera, deixa eu ver como é que tá. É, galera, tem bastante abelha ainda na brecha do tijolo, mas tem muitas que já estão entrando dentro da caixa. Já identificaram. Tem algumas saindo, entrando, galera. Vou estar mostrando a vocês, ok? Vou virar aqui para ficar mais legal. Bom dia, galera. Bom dia, galera. Já estou aqui, ó, na caixa da transferência da mirindroriana que eu fiz ontem. E, galera, eu vim dar uma verificar como é que estava aqui. E ver como é que tá, porque as abelhas, elas são muito insistentes em termo que elas ficam, elas têm uma conexão muito forte com o primeiro ninho, que é na parede. Então essas abelhas ficam insistentemente indo para a parede, levando pólen, néctar para a parede, tá entendendo? E as outras que eu coloquei ontem na caixa, elas já estão saindo e voltando com alimento. Vou estar mostrando aqui a vocês, virando aqui a câmera, para ficar melhor para vocês. E vocês reparam aqui o desenvolvimento que elas já fizeram. Pronto, galera, aqui ó. Ainda continua, galera. Já identificaram aqui, ó. Como vocês podem ver. Já estão entrando, saindo. Mas continua bastante abelha aqui, galera. E aqui do lado também. Olha a quantidade que tem de abelha. Mas essas abelhas, galera, são as que não aprendeu ainda a vir para dentro da caixa. Tá entendendo? Deixa eu abrir aqui para ver como é que elas estão reformando aqui o ninho. Tirar essa tauba. A abelha, galera, ela tem um sensorial, um satélite. Ela, ó, galera, que eu posso ver, elas já estão selando o plástico todinho, ó. Elas já estão selando o plástico, ó. Todo a volta aqui, ó, do plástico, elas já estão selando com gel própolis. Como esse plástico, galera, é bom, ó. Como é que elas estão fazendo aqui? A rainha tá aqui. Esse plástico é bem transparente, galera. Não vai precisar nem de eu abrir o plástico para não dar uma queda de temperatura aqui dentro da caixa. Os alimentos dela, galera, ó. Alimento. Deixa eu tirar o flash, galera, que esse flash vai ficar atrapalhando. Mas sem um flash, vocês não vê nada, né? Pera aí, galera, eu não queria fazer isso, mas eu quero mostrar bem mostradinho a vocês. Aqui, ó. Elas já construíram um pote ali de alimento, ó. Ali são alimento dela, original. Tem bastante abelha trabalhando, se organizando. O bico de entrada também elas estão
identificando lá, ajeitando. E é isso, galera. Vou trancar aqui rápido para não dar aquela queda de temperatura, né? Aí aqui, galera, ó, eu vou deixar aqui, galera, mais uns 2 dias. Vou puxar essas abelhas aqui no sugador. Agora, vou puxar aqui essas abelhas no sugador. E depois eu volto com vocês para colocar. Vou colocar bastante abelha aqui dentro da caixa. E pronto. Daqui a... Eu acho que amanhã é domingo. Amanhã eu vou ter que sair, né? Para fazer a... Cuida, galera, cuida. Galera, eu fiz tipo um bico de entrada com o pedaço da mangueira do sugador. Essa mangueirinha azul. Para elas entrar. Porque, galera, elas são muito insistentemente para ficar naquele canto de lá. Então eu botei um pouco de resina, o cheiro dela, na mangueira, na ponta daqui e na ponta de lá, para elas fazer o trajeto. Não sei se elas vão fazer, né? Ó, como vocês podem ver, ela é insistente demais, ela fica vindo para cá, ó. Aí eu coloquei a mangueirinha para tentar, galera, fazer que elas entrem pela essa brecha. Tá vendo? É insistentemente demais, galera. E aqui, ó, as outras estão entrando por aqui. Mas essas daqui não. Essas daqui não querem ir por aqui. Então eu fiz... Deixei ali, ó, passando pela entrada original dela, que era bem aqui assim em cima. Peguei esse cano e botei aqui. E elas vão... Não sei o que é que elas vão decidir, né? Mas eu fiz aí, tentei, né? Aí eu só venho buscar ela, galera, lá pra terça-feira. Terça-feira eu venho buscar ela. Se terça-feira ela não tiver entrado tudo e ficar bem pouquinho ali, ou ter entrado a maioria e estiver bem pouquinho lá fora, aí é o jeito eu transferir ela daqui, tirar ela daqui, tá entendendo? Algumas operárias vai morrer, galera, mas faz parte da transferência, porque muitas vezes a gente faz uma transferência grande, deixa ela ali uma semana e elas não entram, continua, tá entendendo? Entrando ali. Por quê? Porque ali foi o primeiro ninho dela, então o cheiro está muito forte ali, elas estão ligadas com aquele local, tá entendendo? Mas as outras que eu coloquei ali, ó, suguei bastante, joguei coloquei elas ali dentro da caixa. Elas já estão estabelecidas ali dentro, elas já estão se comunicando com a rainha já está soltando os feromônios, né, adequado para fazer as operárias obedecer, construir, organizar a caixa, tudo isso. Mas aquelas dali ainda continua focadas naquele local. Então fica aquele jeitinho ali, botei aquele caninho ali, aquela mangueirinha, espero que elas entrem. Eu vou ficar vindo aqui, galera, observar. Segunda-feira eu venho. Domingo eu não posso vir, pois eu vou lá para a casa do meu amigo Sandoval para fazer as 2 transferências da abelha boca de sapo. E acompanha aí que esse vídeo da abelha boca de sapo vai sair primeiro do que esse daqui, tá entendendo, galera? Esse daqui vai sair por segundo. Então é isso, galera. Virar aqui para falar com vocês e finalizar esse pequeno vídeo. Galera, eu observando aqui, eu decidi fazer isso. O que vocês estão vendo. Isso daqui, ó. Eu peguei um pedaço de isopor que estava ali e fiz isso, ó. Como eu coloquei a mangueirinha, que vai se tornar o segundo acesso dela, dentro desse compartimento aqui de tijolo, eu decidi fechar com isopor e trancar aqui com um pouco de barro. Por que, galera? Eu penso assim, né? Já que tem aquele compartimento e aquele compartimento ali, a mangueirinha, está com o cheiro delas, elas vão identificar o cheiro da rainha também dentro da caixa, elas vão entrar por lá
E também elas estão entrando muito por aqui, ó. Pela primeira entrada, né? Que eu coloquei gel própolis, a entradinha dela aqui, tudo isso. Observe que elas estão entrando, ó. Tá vendo? Elas estão entrando por ali, pela principal, como vocês podem observar. E tá entrando por aquela brechinha ali que eu deixei. Eu não tranquei tudo para ficar elas, como é que se diz, sem oxigênio, morrer ali dentro não. Eu deixei aquela brechinha e elas estão entrando ali e aqui. Quando elas entram ali, elas entram pela mangueira lá e vai para dentro da caixa. Então eu acredito que é uma forma melhor que eu achei, tá vendo? Delas procurar o rumo para encontrar a rainha. Então eu fiz isso, galera. Espero que dê certo. Daqui a terça-feira eu vou estar vindo aqui buscar ela. Aí eu abro isso daqui, ó. Eu vou abrir isso daqui, esse negócio de barro com isopor, para ver como é que tá a situação lá dentro. Tiro essa mangueira, sopro ela para dentro, que é o restinho de abelha que tiver na mangueira, tranco, vedo a caixa todinha e levo para casa. Tá entendendo, galera? Então é isso, só para mostrar a vocês o que é que eu fiz, a minha estratégia, né? Para elas tentar ali fazer o trajeto até chegar perto da rainha. Ela identificar o feromônio da rainha, tudo muda, galera. Tudo muda. É isso. Valeu, tchau e obrigado. Pronto, galera. Então, essa foi a minha explicação. Esse foi o meu, como é que se diz? Minha vistoria, né? Fiz uma vistoriazinha na caixa. Elas estão bem desenvolvidazinha. Tem abelha que já construiu potes de alimento, tanto de alimento como de pólen. E agora, galera, é esperar elas entrar pela mangueirinha. Só isso. Se daqui para terça, no máximo, galera, eu acho que eu vou esperar até quarta-feira. Porque como tá esfriando o tempo, aqui tá muito chuvoso, então eu tenho que preparar elas para levar lá pro meliponário, pro meu meliponário, para organizar. O bombom de pólen que eu comprei e as lâminas, cera laminada mista de abelha sem ferrão, tá chegando. Eu acho que hoje, mas eu possivelmente segunda ou terça-feira ela tá chegando, essas coisas que eu comprei. Então eu vou ajudar ela também com bombom de pólen. Aliás, eu vou ajudar essa mirim, que foi uma transferência recente aqui. Tanto a minha outra mirim, que tá lá no meliponário, e a minha já tá aí. Tá entendendo? Eu vou ajudar todas as três. Com cada um bombonzinho de pólen e um pouco de cera. Mel, elas estão sempre em movimento, trazendo néctar e pólen, principalmente néctar, né? Que é o mel. E espero que essa friagem que tá vindo para aqui pro Nordeste, né? Pernambuco, não seja tão intensa como das últimas vezes. Aliás, das últimas vezes eu não criava abelha sem ferrão, né? Vai ser o meu primeiro inverno com as minhas abelhas, cuidando das minhas abelhas. Então eu tô torcendo para elas sobreviver. E elas vão sobreviver, porque eu não vou deixar elas passar fome, né? Sem alimento, sem pólen, sem nada, né? Eu vou estar sempre ali observando para estar ajudando elas. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Fica ligadinho aí que vai ter a continuação desse vídeo. Não sai daí, ok?